Você sabia que existem sinais ancestrais quase como códigos secretos, impressos no inconsciente masculino? E que Arthur Schopenhauer, um dos maiores pensadores da história, foi um dos primeiros a enxergar a profundidade oculta por trás desses comportamentos? Hoje, pela primeira vez, esses sinais serão revelados a você. A neurociência moderna finalmente conseguiu decifrar a linguagem silenciosa do desejo masculino. E o que ela descobriu é, no mínimo, perturbador. Quando um homem está realmente apaixonado, o cérebro dele entra em colapso químico. Um coquetel de dopamina, ocitocina e adrenalina é liberado, e ele não tem nenhum controle sobre isso. Mas aqui está o mais fascinante. Esse turbilhão químico se manifesta em pequenos gestos involuntários, especialmente no momento do cumprimento. São sinais sutis, quase invisíveis, e ele nem percebe que está emitindo. Mas você vai perceber, apenas 2% das mulheres no mundo são capazes de identificar esses sinais. Hoje você se tornará parte desse seleto grupo. O que eu vou te revelar vai transformar completamente a forma como você interpreta cada encontro com um homem. Porque a verdade é, cada oi, cada aperto de mão, cada abraço, esconde uma pista poderosa sobre o que ele realmente sente por você. Mas antes de continuar, faça um gesto simbólico agora. Escreva a palavra despertar aqui nos comentários. Isso não é só uma ação. É uma declaração poderosa ao universo. Você está dizendo, sim, eu estou pronta para despertar minha intuição feminina ancestral. E mais, quando você escreve essa palavra, você ativa o hemisfério direito do seu cérebro, a parte responsável por reconhecer padrões, emoções e os sinais invisíveis que a mente racional costuma ignorar. Escreva agora, despertar. E continue assistindo, porque o que vem a seguir vai iluminar todos aqueles momentos de dúvida que você já teve sobre ele. Momentos em que você se perguntou, será que ele sente o mesmo que eu? Vamos voltar ao início de tudo, ao momento primordial, ao primeiro contato entre o masculino e o feminino. Schopenhauer, o filósofo que ousou mergulhar nas camadas mais sombrias da natureza humana, acreditava que nós somos guiados por forças inconscientes muito mais poderosas do que a razão. E uma dessas forças é o desejo. Segundo ele, existe uma vontade cega dentro de cada ser humano, e ela se revela nos momentos de atração. Essa vontade não fala com palavras, ela fala através de gestos, silêncios e microexpressões. E isso acontece principalmente no primeiro cumprimento. É ali que a máscara social do homem cai. É o instante em que ele está mais vulnerável e, paradoxalmente, mais verdadeiro. Deixa eu te contar o que aconteceu com Maria, uma das minhas alunas. Ela achava por meses que seu colega de trabalho era apenas tímido, talvez até indiferente. Ele mal puxava conversa, evitava longos olhares, e ela estava quase desistindo. Mas tudo mudou quando ela aprendeu a decifrar a linguagem silenciosa do cumprimento. No dia seguinte, observou algo que nunca havia notado antes. Ele dava 2 passos a mais em sua direção antes de cumprimentá-la. Um movimento involuntário, um impulso quase imperceptível, mas revelador. Sabe o que isso significa? O cérebro dele estava tentando reduzir a distância, algo que os homens fazem instintivamente quando estão atraídos. 3 semanas depois, estavam juntos. Maria percebeu algo que quase ninguém vê. Existem camadas profundas de comunicação que estão além das palavras. E você pode aprender a enxergar isso também. No próximo bloco, vou te mostrar os 3 sinais mais fortes que um homem dá, sem saber, quando está completamente encantado por uma mulher. Mas só quem assistir até o fim vai descobrir o mais raro deles. Prepare-se, porque quando você souber identificá-los, nenhum encontro será como antes. Nossos corpos falam uma língua antiga, uma linguagem silenciosa, ancestral, que nossos antepassados entendiam instintivamente, mas que, ao longo do tempo, fomos ensinadas a esquecer. E o que a ciência só agora começa a comprovar, Arthur Schopenhauer já intuía há séculos. O amor não nasce no pensamento, ele emerge de algo muito mais profundo. Quando um homem está verdadeiramente apaixonado, seu cérebro entra em um estado alterado. Ele começa a produzir uma combinação precisa de substâncias, dopamina, norepinefrina e serotonina. E isso muda sutilmente todo o seu comportamento. Você já reparou em um homem apaixonado? Ele parece se mover em câmera lenta. Seus gestos ficam mais contidos, mais conscientes.
como se cada movimento fosse cuidadosamente escolhido. Ele começa, sem perceber, a sincronizar a respiração com a sua. E se você observar de perto, verá até as pupilas dele se dilatarem quando está na sua presença, um reflexo direto da excitação emocional. As mulheres antigas sabiam disso. Nossas avós sabiam disso. Era um conhecimento que passava de mãe para filha, de geração em geração. Mas então, veio a era moderna, e com ela, a pressa, os aplicativos, os toques frios na tela do celular. E esquecemos o que mais importava: a sabedoria do corpo. Quantas vezes você já se pegou perguntando: será que ele gosta de mim? Quantas noites passou em claro, revirando mensagens, tentando decifrar uma vírgula, um emoji, um silêncio? E, no entanto, os sinais reais estavam bem ali, no jeito como ele te cumprimentava. Schopenhauer dizia que a vontade humana se expressa sem palavras, por meio de gestos espontâneos que escapam ao controle da razão. A neurociência hoje confirma isso. Há momentos que parecem pequenos demais para importar, mas carregam um peso imenso de significado. O cumprimento é um desses momentos. Não é só um gesto automático. É um portal. É o exato instante em que duas almas podem se reconhecer antes mesmo que o pensamento entre em cena. Você já sentiu isso? O tempo parece desacelerar, como se o universo parasse só por um segundo para observar aquele instante de conexão. Isso não é imaginação. É seu corpo reconhecendo um momento sagrado de possibilidade. Os antigos gregos tinham uma palavra para isso: kairos. Significa o momento oportuno, aquele instante perfeito em que algo extraordinário pode acontecer. Quando um homem apaixonado te cumprimenta, ele está te oferecendo um momento de kairos. É uma fenda no tecido do cotidiano, por onde a magia pode entrar. E você, mulher sábia, pode reaprender a ver esses sinais. Pode despertar essa sensibilidade que dorme em seu DNA, nas suas células, na sua alma feminina ancestral. Mas antes de revelar os 7 sinais infalíveis de um cumprimento apaixonado, você precisa entender uma verdade fundamental sobre o amor. Homens e mulheres percebem o amor de formas completamente diferentes. Para nós, mulheres, o amor é oceânico. Ele é líquido, fluido, circula por todo o nosso ser, transborda nos olhos, na voz, na pele. Para eles, o amor é foco, é direção, é algo concentrado e específico, que se manifesta em atitudes claras, mas muitas vezes invisíveis para quem não aprendeu a enxergar. Quando um homem se apaixona de verdade, ele entra em um estado de atenção exclusiva. A neurociência chama isso de foco seletivo, mas Schopenhauer chamaria de vontade concentrada. É como se você se tornasse o norte magnético da bússola dele. E isso se revela claramente no momento do cumprimento. É algo concentrado e específico, que se manifesta em atitudes claras, mas muitas vezes invisíveis para quem não aprendeu a enxergar. Quando um homem se apaixona de verdade, ele entra em um estado de atenção exclusiva. A neurociência chama isso de foco seletivo, mas Schopenhauer chamaria de vontade concentrada. É como se você se tornasse o norte magnético da bússola dele. E isso se revela claramente no momento do cumprimento. É nessa hora que tudo muda. É nesse instante que você pode ver, se souber onde olhar, que ele não apenas gosta de você, ele está encantado. Para você, mulher que já viveu decepções amorosas, que já ficou horas tentando decifrar olhares, mensagens, gestos confusos, que se perguntou noite após noite se estava imaginando coisas, deixe-me te dizer uma verdade libertadora. Não, você não estava imaginando nada. Sim, havia algo real ali, algo acontecendo por trás dos olhos, da pele, da voz dele, mas você ainda não sabia o que procurar. Agora vai saber. Hoje você vai aprender a reconhecer os 7 sinais silenciosos de um homem apaixonado no momento do cumprimento. E o primeiro sinal pode parecer sutil, mas diz tudo. 1. A microhesitação. Quando um homem está verdadeiramente encantado, seu cérebro entra em curto-circuito emocional no instante em que vê você. Uma parte dele quer correr para os seus braços. A outra tenta manter o controle, a postura, a compostura. Esse conflito interno se manifesta em um gesto quase invisível, uma pequena pausa antes do cumprimento. É como se ele congelasse por uma fração de segundo, como se o tempo parasse e só vocês dois existissem. Nesse momento, o cérebro dele está sendo inundado por dopamina,
o neurotransmissor do prazer e da antecipação. Se você já notou esse pequeno travamento, esse momento em que ele parece respirar fundo ou perder o ritmo, não é timidez, é desejo, é paixão crua. Schopenhauer acreditava que esse tipo de reação vinha de algo que escapa ao controle da razão. É a vontade se manifestando diretamente no corpo. 2. O espelhamento corporal inconsciente. Nossos corpos são feitos para se conectar. Existe algo dentro de nós chamado neurônios espelho, células especializadas que nos fazem imitar, sem perceber, os gestos de quem queremos bem. Um homem apaixonado vai alinhar sua linguagem corporal com a sua, no momento em que te vê. Se você inclinar a cabeça, ele inclina também. Se você cruza os braços, ele fará um gesto semelhante. Se você recua um passo, ele recua também. É como uma dança invisível, instintiva, onde tudo o que ele quer dizer é: estou com você, estou sintonizado com você. Schopenhauer via isso como a manifestação de uma conexão pré-lógica, onde a vontade de viver se reconhece na presença do outro. É o corpo dizendo o que as palavras não conseguem. 3. A dilatação pupilar. Esse sinal é um dos mais poderosos, e também um dos mais difíceis de controlar. Quando estamos diante de algo ou alguém que desejamos profundamente, nossas pupilas se dilatam automaticamente. É o corpo querendo ver mais, absorver mais, se entregar mais. Você não pode forçar isso. Ele também não. É involuntário, é biológico. Na próxima vez que ele te cumprimentar, observe os olhos dele. Se as pupilas dele se abrirem levemente ao encontrar as suas, é o corpo dele tentando capturar a sua imagem. É a prova física de que ele está sendo tomado por emoção. A ciência mostra que esse fenômeno está ligado diretamente ao sistema límbico, a área do cérebro onde vivem o desejo, a paixão, a memória afetiva. E nenhum homem consegue disfarçar isso. 4. A modulação da voz. A voz dele muda quando está apaixonado. E você vai sentir isso antes mesmo de perceber conscientemente. Ele pode até tentar parecer casual, mas, sem querer, ele vai falar com um tom mais grave. É um reflexo instintivo. Vozes mais profundas são associadas à masculinidade, proteção e confiança. Mas há um detalhe ainda mais revelador. Enquanto a voz se torna mais grave, ela também fica mais suave. Quase como se ele estivesse compartilhando um segredo, algo só entre vocês dois. Esse fenômeno é causado pela testosterona, que aumenta na presença de alguém que ele deseja profundamente. Ou seja, a voz dele entrega o que o coração ainda não ousou confessar. 5. O toque periférico. Por fim, mas não menos revelador, está o toque acidental. Um homem apaixonado vai procurar, mesmo inconscientemente, formas de tocar você durante o cumprimento. Não é um toque óbvio, não é invasivo, mas é intencional, mesmo que ele não saiba disso. Pode ser um aperto de mão que dura 1 segundo a mais, um leve toque no ombro, um roçar de dedos, quase imperceptível. 5. O toque periférico. Por fim, mas não menos revelador, está o toque acidental. Um homem apaixonado vai procurar, mesmo inconscientemente, formas de tocar você durante o cumprimento. Não é um toque óbvio, não é invasivo, mas é intencional, mesmo que ele não saiba disso. Pode ser um aperto de mão que dura 1 segundo a mais, um leve toque no ombro, um roçar de dedos, quase imperceptível. Esses toques ativam a produção de ocitocina, o hormônio do vínculo. É o corpo dele dizendo: quero estar perto, quero conexão. E cada um desses gestos é um convite silencioso para que você sinta com o corpo aquilo que as palavras ainda não disseram. Esses toques ativam a produção de ocitocina, o hormônio do vínculo. É o corpo dele dizendo: quero estar perto, quero conexão. E cada um desses gestos é um convite silencioso para que você sinta com o corpo aquilo que as palavras ainda não disseram. 6. A respiração sincronizada. Entre dois corpos em conexão, o ar se torna um mensageiro invisível. Quando um homem está verdadeiramente interessado, seu ritmo respiratório se ajusta ao seu, de forma quase imperceptível. É a dança dos pulmões, um balé silencioso entre dois seres que ainda nem tocaram as mãos, mas cujos corpos já começaram a se harmonizar. Você pode sentir isso, no modo como ele respira mais devagar quando você se aproxima,
Ou quando, sem perceber, vocês começam a inspirar e expirar no mesmo compasso. Schopenhauer dizia que há forças na natureza que operam abaixo da consciência, mas que comandam toda a nossa existência. Este tipo de sincronização é uma forma de intimidade pré-verbal, uma comunhão invisível que precede o toque, o beijo e até mesmo a palavra. É o corpo dizendo: eu vejo você, eu estou com você, eu respiro você. 7. O reconhecimento da alma. Esse é o mais profundo, e talvez o mais raro. Não se trata de um gesto, nem de um olhar. É um estado, um instante de verdade absoluta. No momento do cumprimento, pode haver um choque sutil de energia, um arrepio, uma familiaridade que você não consegue explicar. É como se você estivesse reencontrando alguém que conheceu há milênios. Não há medo, não há esforço, só há presença. Schopenhauer afirmava que em certos encontros, a vontade de viver se reconhece e se atrai de forma irresistível, como se obedecesse a uma lógica que não pertence à razão, mas à essência da vida. Esse tipo de cumprimento carrega uma força que atravessa todas as camadas do tempo, do espaço e da lógica. É o momento em que as máscaras sociais caem e as almas se olham pela primeira vez. Esses 7 sinais não são adivinhações nem truques de linguagem corporal. São manifestações reais, biológicas, emocionais e existenciais, de um estado que nenhum homem consegue esconder, a paixão autêntica. E quando esses sinais se combinam, eles criam o que Schopenhauer chamaria de um instante metafísico, um momento onde o mundo sensível e o invisível se entrelaçam. É nesse instante que o véu entre o consciente e o inconsciente se torna quase transparente. É quando os olhos veem, mas é a alma que reconhece. Agora eu te pergunto, você se lembra de algum cumprimento assim? Um instante em que o tempo pareceu parar, onde tudo ao redor desapareceu e só restou o espaço entre você e ele. Esse é o cumprimento de um homem apaixonado. Mas atenção, aqui está o segredo que poucas mulheres conhecem. Esses sinais não servem apenas para que você reconheça a paixão dele. Eles são portais de transformação. Quando você os reconhece, você ganha o poder de responder conscientemente. Pode escolher nutrir essa conexão, aprofundá-la com gestos suaves, com presença, com verdade. Ou pode, com compaixão, redirecionar essa energia, se não for o momento certo para recebê-la. E isso, minha querida, é liberdade. O poder dessa consciência é revolucionário. Não se trata de manipulação. Não se trata de jogar. É conexão autêntica. É permitir que a linguagem ancestral dos corpos e das almas flua sem obstáculos, sem o medo, sem as defesas que o mundo moderno nos ensinou a erguer. E aqui está a revelação mais profunda. Quando você reconhece esses sinais no cumprimento de um homem, você não está apenas vendo um gesto. Você está vendo sua alma verdadeira. Está testemunhando quem ele é, sem armaduras, sem a rigidez imposta pelo mundo, sem o papel social do provedor, do forte, do inabalável. Você vê o menino vulnerável por trás do homem, o sonhador escondido no profissional pragmático, o amante silencioso por trás do guerreiro cansado. Esse conhecimento é seu legado, é seu direito de nascença como mulher. Sempre esteve em você, apenas adormecido. Agora, quero te convidar a fazer algo poderoso. Comente abaixo a palavra "despertei", seguida do sinal que mais te surpreendeu neste vídeo. Esse comentário não é só para mim, é um decreto para o universo, afirmando que você reclamou sua intuição ancestral. E por fim, se esse vídeo tocou você, não deixe de assistir ao próximo. Apenas 7 minutos para entender como você amarra e obceca o amor da sua vida segundo Schopenhauer. Clique no card que aparece na tela. Nos vemos lá, onde mergulhamos ainda mais fundo.